Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Peço a todos encarecidamente para se inscrever no canal, ativar o sininho aí, verifiquem as notificações e, meus amigos, deixe o seu like ou o seu dislike para fazer a avaliação do nosso conteúdo. Amigos, esse vídeo aqui é para falar sobre a situação do Abel Braga e já vou antecipar: Abel Braga não ficará no Vasco da Gama pro Campeonato Brasileiro. Alexandre Campelo está muito pressionado dentro do Vasco da Gama por conselheiros do clube e o Abel não fica no Vasco. É uma questão de tempo, tá? O Abel só não foi demitido ontem porque algumas pessoas ainda acreditam que o Abel, ou melhor, um técnico, é necessário para comandar a equipe frente à equipe do Goiás na Copa do Brasil. Tem uma reunião marcada para amanhã. Hoje os jogadores do Vasco estão de folga, porque jogaram lá em Volta Redonda ontem. Então o que ocorre? Tem uma reunião marcada para amanhã, onde o Campelo vai conversar com os atletas do Vasco da Gama com relação aos salários atrasados. Agora, a notícia que chega até a gente é que o Abel Braga perdeu o vestiário, não tem mais clima para poder continuar por conta dessa situação também de salários atrasados. O Abel está sem clima para continuar no Vasco da Gama. Os jogadores não estão entendendo o que o Abel Braga quer passar. E essa questão da demissão do Abel Braga passa mais pela questão de formalidade, tá? Então essa é a situação de momento. O Campelo deve comunicar isso aos jogadores. Ele quer saber primeiro como que os jogadores estão vendo o trabalho aí do Abel Braga. Problema, obviamente, é salário. O clima é muito ruim dentro do Vasco da Gama por conta de salários atrasados. Não tem como ficar mais. Ontem a gente falou bastante aqui que este é o pior campeonato carioca da história do Vasco da Gama. Os jogadores e funcionários não aguentam mais promessa. O Abel Braga não teve a capacidade, igual o Luxemburgo teve ano passado, de contornar as coisas, de fazer um vestiário bom, de fazer um dia a dia bom. Há quem diga que o Abel Braga está passando por problemas particulares, o qual impede dele dar tudo de si. E o Abel teria ficado muito decepcionado com a realidade do Vasco. Quando ele aceitou o cargo, ele não imaginava do Vasco ficar nessa situação a qual se encontra, porque foi prometido para ele um monte de coisas, reforços que até agora não chegaram, só chegou 2 reforços, então faltaram com a verdade também com o Abel Braga. Obviamente o Abel Braga tem a parcela de culpa dele, ninguém está falando aqui que não tem, mas a situação de momento é esta, né? É esta. E dentro do Vasco da Gama, muitas pessoas veem aí com muita preocupação o Vasco da Gama nesse começo de campeonato brasileiro que já vai começar em maio. Falta menos de 2 meses para começar. O Vasco há muitos anos não é eliminado na Taça Guanabara e na Copa Rio. Acho que campeonato estadual já ficou de lado. Essa é a grande verdade. A gente até tentou acreditar, falar que o Vasco ia ser campeão, porque a gente não pode ficar tendo pensamento negativo. Mas a verdade é essa. O aproveitamento hoje do Abel Braga não chega a 38%. A grande questão é: Abel Braga não fica. Quem será o treinador do Vasco da Gama? O Vasco vai ter que trazer
além de um cara que efetivamente coloque 11 para jogar, um cara que saiba administrar grupo. O problema do Vasco não é técnico, o problema do Vasco se chama Alexandre Campelo. Hoje, da forma como funcionário é tratado e como atleta é tratado, você pode colocar o Guardiola no Vasco da Gama, que dificilmente vai surtir efeito. Dificilmente. O Vasco tem que se resolver primeiro fora das 4 linhas, ver essa situação de salários. Não foi resolvido ainda porque o presidente do Vasco da Gama não quis, porque ele se acha autossuficiente, porque a gente aqui no canal queria mobilizar uma ação para angariar uma vaquinha para o Vasco da Gama, porque seria essencial. A gente já está falando isso aqui há meses. A tendência é que esse problema de salários não seja resolvido. Tem jogador aí, por conta da promessa, que hoje o apelido dele no Vasco é Dr. Pinóquio. Tem jogador até cogitando a possibilidade de ingressar na Justiça do Trabalho se completar 3 meses de salário atrasado para poder deixar o Vasco da Gama, para fazer uma rescisão unilateral. A gente, semana passada, a gente já falou o problema aqui do Luiz Gustavo, que foi um jogador que, embora não esteja jogando no Vasco da Gama, tinha contrato e ingressou com uma rescisão unilateral. Vários jogadores do Vasco estão nessa situação. É ansiedade, é uma perspectiva que não existe hoje no Vasco da Gama. Então é para informar a vocês. Abel Braga não fica no Vasco. O problema não é o Abel Braga. E para complementar o vídeo e dizer para vocês, além de um técnico para colocar um time, 11 jogadores em campo, a gente vai precisar de um cara aí que efetivamente seja bom de ambiente, bom de vestiário, que tenha sabedoria como o Luxemburgo teve ano passado, para poder o quê? Segurar as pontas do Vasco da Gama. Porque hoje a situação é deplorável. Meus amigos, a gente vai falar muito mais sobre essa questão do técnico aí no decorrer do dia. A gente vai acompanhar. Estamos juntos e Vasco neles. Valeu!